Vamos fazer um kimono de crochê super fácil e sem costura? Essa é a versão para destros, mas se você quiser a versão para canhotos, o link está aí abaixo na descrição do vídeo. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. Eu vou trabalhar com o fio Encanto da Círculo, que é esse fio sedoso, ele tem um brilho e um toque muito bom na pele, porque ele é 100% viscose. A Tex é de 777, a agulha indicada é de 3 a 4 milímetros, mas eu vou utilizar a agulha número 5, porque os pontos devem ficar bem soltinhos para que a peça tenha bastante fluidez. Então, agulha número 5, fio Encanto, essa é a cor preta, fita métrica e tesoura. A peça é feita frente e costas, tudo junto. Não vai ter costura. Precisa tirar a medida do busto e do quadril e trabalhar com a maior medida. Se a maior medida for do busto, é ela que vai ser considerada. Se for quadril, considere então a medida do quadril. No caso aqui, a minha cliente tem 120 centímetros de busto e 110 de quadril. O busto é maior, então é com essa medida que eu vou trabalhar. Eu preciso, portanto, que a minha peça inicie com pelo menos 120 centímetros. Geralmente a gente passa, tá? Um pouquinho, pode passar uns 5, 6 centímetros a mais, para a peça não ficar justa, para ter fluidez. E inicia a peça fazendo elos, não vou fazer correntes, vou fazer elos, e você já vai entender. E esses elos têm que ser feitos em múltiplos de 4. Múltiplos de 4 e mais um no final. Porque dentro desses elos eu vou trabalhar leques, separados aqui por correntinhas, tá bom? Começa fazendo uma correntinha, só para prender o fio, tá? Deixa o fio bem preso, porque essa linha ela escorrega, deixa o nozinho bem firme. Faz 4 correntinhas. Pronto, 4 correntinhas. Eu disse que o cordão inicial não seria de correntinha, seria de argolas. Para fechar essa argola, eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Então, eu vou laçar 1, 2 vezes a agulha. Lacei 2, tá? Para que o ponto fique duplo. Vou inserir a agulha lá na correntinha inicial. Laço o fio e puxa, e aí eu vou tirando as laçadinhas de 2 em 2. Tiro 2, vai laçando e tirando. Tiro 2. E pronto. Eu já fiz a primeira argola, tá? Eu vou trabalhar várias argolinhas como essa. E aí eu vou agora, para fazer a próxima, tem que inserir aqui no meio da argola. No meio da argola, insere a agulha, puxa a laçada e faz um ponto baixo. Esse ponto baixo, ele já conta como sendo a primeira correntinha da próxima argola. Não são 4 correntinhas? Já fiz o ponto baixo, faço só mais 3 correntinhas, ó. Dei a altura de 4 correntinhas, laço 2 vezes a agulha para fazer o ponto alto duplo. Vou inserir a agulha lá no meio da argola, ó. Insere no meio da argola e vem fazendo, ó. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Ó, fiz a segunda argola. Já são 2. E assim eu vou trabalhar até atingir a medida necessária. Faço um ponto baixo, inserindo, ó, no centro da argola. Insere no centro da argola, faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Laça 2 vezes a agulha, vai lá no centro da argola e faz esse ponto alto duplo. Já tenho 3 argolas, vou fazer mais uma, 4. Ponto baixo, 3 correntinhas, ponto alto duplo. 4 argolas. Eu disse que a gente ia trabalhar com múltiplos de 4 argolas, não é? Então, você pode, nesse momento, colocar aqui o marcador. Se você coloca um marcador aqui, você já deixa marcado que já fez 4 argolas, e aí agora eu vou fazer mais 4. Trabalhei mais 4 argolas, ó. 1, 2, 3, 4. Coloco o marcador. E assim eu vou fazer até atingir a medida de 120 centímetros, que é a circunferência de quem vai usar a blusa. E você vai fazer a sua base no tamanho necessário para a pessoa que for vestir a peça que você está fazendo. Tô chegando aqui no finalzinho e acredito que já deu o tamanho. Então, eu vou fazer aqui o ponto baixo da próxima argola e vou colocar no marcador. Tá?
Porque aqui tem um múltiplo de 4. Eu fui marcando de 4 em 4, de 4 em 4, e agora eu vou medir. Puxo uma argola bem grande aqui, pego a fita métrica e vou puxar aqui, ó, nessa trena, os 120 centímetros que eu preciso. Eu vou colocar pelo menos mais uns 5, para a peça não ficar muito justinha, então eu vou fazer com 125 centímetros. Aí eu pego aqui o cordão e eu gosto de encostar aqui, ó, no final da fita métrica e vou levando até o início. E vou levando assim, ó, sem esticar. Vou passando a fita, passando pela fita assim, ó, sem esticar, tá? Não puxa a peça, deixa ela livre, livre mesmo, assim, ó. Sem puxar os pontos. Veja que deu os 125 centímetros e até passou um pouquinho. Mas não tem problema passar. A peça tem que ficar bem fluida, não é para ficar justa no corpo. Então, eu vou manter essa quantidade de correntes, de elos. E eu disse que seriam múltiplos de 4 mais 1, né? Então, exatamente, aqui tem múltiplos de 4, agora no final eu faço mais uma argola, a última. Certo? Agora eu vou começar a trabalhar as primeiras carreiras da peça. Essa aqui foi a base que eu fiz no tamanho que eu precisava e que cada pessoa vai fazer a base no tamanho que precisar, no tamanho adequado para quem for vestir a peça. Lembrando de fazer múltiplos de 4 mais 1. Essas marcadores já podem ser retirados, tá? Não há mais necessidade de manter. A finalidade do marcador era só para a gente não precisar ficar fazendo muita conta. Fica mais fácil você já ir fazendo de 4 em 4 e marcando do que ficar tentando contar um cordão comprido e pode se confundir na quantidade. Para começar a primeira carreira, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, pegando no centro da argola, aqui, ó. Pega dentro da argola e faz um ponto baixo e sobe mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui, um ponto baixo mais 4 correntinhas é como se tivesse subido a altura de 5 correntinhas, né? Sendo que 4 é para a altura do ponto alto e 1 é de separação. Só seguir essa quantidade que vai dar certinho. E agora eu vou trabalhar o ponto alto duplo. Só que eu vou trabalhar o ponto alto duplo alongado, que é assim, ó. Primeiro, fiz as 2 laçadas, vou inserir a agulha dentro da argola. E antes de começar a puxar as laçadas de 2 em 2, eu primeiro puxo uma só. Aqui, ó. Puxo uma só. E com isso, eu já deixei o meu ponto travadinho aqui dentro da argola. Eu já te explico melhor por que isso, tá? Depois eu laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. De novo, vou laçar 2 vezes a agulha, inserir lá na argola, laço, tiro a primeira laçada, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Vou fazer 2 correntinhas de separação, porque é um leque, né? Eu já fiz 2 pontos altos. Duplos, vou fazer mais, ó, ponto alto duplo alongado. Laço, tiro a primeira laçada, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz mais um. E vou fazer mais um ponto alto aqui. Com isso, eu fiz um leque. Olha o leque aqui, ó. 2 pontos altos, duplos, 2 correntinhas, 2 pontos altos duplos. Eu vou te mostrar agora a diferença desse ponto alto duplo feito assim, ó, puxando a primeira laçadinha, e o ponto alto tradicional, ó. Quando a gente faz aqui o ponto alto sem tirar essas 2 laçadas, a tendência é puxar, a gente acaba puxando essa laçada meio longa. E quando a gente tira as laçadas aqui, ó, essa base aqui, ó, fica com essa folga toda. E essa folga aqui vai fazer com que o ponto fique feio. Ele fica estranho, ele fica sambando aqui, ó. E esses aqui que eu fiz, peraí, tá desmanchando. Desmanchou. O fio escorrega muito, ele desmancha. Esses pontos que eu fiz travando aqui, ó, o primeiro pontinho, ele não fica, ele fica mais firme. Ficou mais firme. Então, eu espero que você tenha entendido o porquê que eu faço assim, ó. Primeiro eu puxo essa primeira aqui, ó, esse primeiro ponto, dou uma travadinha, depois eu laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Tá vendo? Ó, de novo, vou fazer o ponto aqui
inserindo aqui dentro da argola, laço, tiro o primeiro ponto, laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois. E esse leque, ele fica assim, com essa basezinha aqui, ó, mais ajustada, mais bonitinha, dando um melhor resultado depois no aspecto final da peça, tá? Mas, quem quiser pode fazer o ponto normal, desde que faça ponto alto duplo. É para ficar ponto alto comum, aquele ponto alto normal, que ele fica um pouquinho mais baixo. Esses pontos têm que ficar mais alongados desse jeito mesmo. Mas você pode fazer do jeito que eu faço ou fazer de outra forma, não tem problema, tá? Vou laçar 2 vezes a agulha, vou pular essa argola. Essa argola aqui a gente puxa e vai na próxima. Laça, tira a primeira, laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois. Ó, fiz o ponto. Olha como ele fica ajustadinho aqui, do jeito que eu gosto. Vou fazer uma correntinha de separação e nessa mesma argola vou fazer mais um ponto alto duplo. Laço, tiro uma argola, laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Olha o leque que eu fiz aqui. Um leque simples, um leque que tem apenas um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Esse aqui é um leque duplo, porque ele tem 2 pontos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. No meio, a gente sempre pula uma argola e faz aqui, ó, 2 correntinhas de separação. De novo, 2 correntinhas de separação, laça, laça 2 vezes a agulha, pula essa argola, vai na próxima. E agora eu vou fazer o leque duplo. Então, vou fazer 2 pontos altos duplos seguidos. Duas correntinhas de separação. E mais 2 pontos altos duplos seguidos. Duas correntinhas de separação antes de ir para o próximo leque. Laço 2 vezes a agulha, pula essa argola e vai na próxima. E vai fazer um leque simples, tá? Então, é um leque duplo, um leque simples, um leque duplo e agora um leque simples. Um ponto alto duplo, uma correntinha, mais um ponto alto duplo no mesmo espaço. E aí, é importante tomar o cuidado de não torcer a corrente, tá? Então, se eu vou fazer o ponto, sempre tem que fazer aqui, com ela retinha do jeito que tá aqui. Se torcer e pegar errado aqui, ó, vai ficar um elo torcidinho. Então, sempre pegando, vai distorcendo esses elos e pegando certinho, tá? Essa carreira inteirinha será feita assim. Um leque duplo, um leque simples. Um leque duplo, um leque simples, tá? Acabei de fazer a carreira, ó, o último leque é um leque duplo. Agora eu vou laçar 2 vezes a agulha e vou fazer aqui o último ponto da carreira, que é um ponto alto duplo aqui. Além do leque, portanto, nessa última argola aqui, ainda vai mais um ponto. Você fez certinho os múltiplos de 4 aqui nessa argola e mais um, além de dar certinho aqui a quantidade de leques, ele vai ter um leque duplo no final. A carreira começa com um leque duplo e termina com um leque duplo, tá? As 2 pontas da peça vão ter leque duplo. Para dar a sequência, eu viro a peça e vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 4 para dar a altura do ponto alto e uma de separação. Laço 2 vezes a agulha. Dentro do leque, eu faço outro leque. Seguindo aquele jeitinho de fazer o ponto alto que eu gosto mais, né? Mas você pode fazer de outra forma, desde que seja duplo. E aí faz, ó, 2 pontos altos duplos, 2 correntinhas e 2 pontos altos duplos. Então, dentro do leque duplo, eu vou fazer outro leque duplo, certo? 2 correntinhas de separação e vou lá no leque simples fazer aqui um leque simples, o leque que tem apenas um ponto alto de cada lado dele. Um ponto, uma correntinha de separação, mais um ponto alto duplo. Então, dentro do leque duplo, faço um leque duplo, dentro do leque simples, faz um leque simples. E sempre 2 correntinhas de separação até o final da carreira. Estou terminando a carreira, fazendo o último leque aqui, o último leque que é um leque duplo. Faz uma correntinha de separação
e aqui, ó, tem um último ponto alto aqui, não é? Então, vou laçar 2 vezes a agulha e pode inserir aqui, ó, não precisa inserir em correntinha, pular, basta inserir aqui, ó, nesse vão que tem entre o leque e esse ponto, porque assim a peça vai ganhando mais fluidez, tá? Quanto menos ela tiver presa em pontos, melhor. Eu quero uma peça bem fluida, então essa escorregadinha aqui que o ponto vai dar, acaba deixando ela mais flexível. Vira a peça, sobe 5 correntinhas e começa novamente, mais uma carreira repetindo. Leque duplo dentro de leque duplo, leque simples dentro de leque simples. Eu vou terminar essas carreiras e é quantas carreiras que vai precisar fazer? Depende da altura que você quer a peça. Eu vou trabalhar uma peça que vem aqui até aqui o meio do quadril, ó. O cliente quer que a peça chegue aqui, até o meio do quadril. Então, para isso, eu vou ter que trabalhar carreiras suficientes daqui, do meio do quadril, até chegar aqui mais ou menos na altura do busto aqui, ó, que é onde é a cava. É esse tamanho aqui que eu vou fazer. Esse tamanho, ó. Desde o quadril até a cava. Depois da cava vai haver diferença aqui, a gente vai mudar um pouquinho. Então, você vai fazer a sua medida de acordo com a peça que você quer. Se é até a altura do quadril, do meio do quadril, até o busto, se quiser mais comprida, se quiser que a peça chegue até mais aqui, ó, mais para baixo, vai fazer mais carreiras. Se ao contrário, quiser uma peça mais curta, que fique aqui próximo à cintura, ou mesmo na altura da cintura, vai fazer menos carreira. O importante é que quando colocar no corpo, entenda que a peça está da altura que você quer, até lá, ó, embaixo do braço, na cava, tá bom? E já deu a altura que a cliente pediu. Eu vou colocar, o comprimento está aqui, conforme a cliente pediu, o comprimento bem abaixo aqui, ó. Ela não queria nem na cintura, nem no quadril. Queria que ficasse aqui, ó, abaixo. Olha a altura que está. A altura que você tem que medir é da cava, bem aqui embaixo, aqui, ó, cava aqui, até a altura que quiser. No caso aqui, ficou abaixo do quadril, ó. Agora é hora de distribuir o que vai para frente e o que vai para as costas. Eu fiz 16 carreiras. Aqui está a base da peça e eu fui subindo um total de 16 carreiras. Tá com 39 centímetros de altura essa peça. Isso aqui é o projeto que eu tenho que fazer, a peça. E o que eu fiz até agora foi essa parte aqui de baixo, ó. Vou riscar aqui, ó. O que eu fiz até agora foi esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo que a gente traçando aqui, ó. Aqui é a parte das costas, aqui é frente e aqui é frente. Tudo foi feito junto, numa peça só, um retângulo só. A partir de agora, eu vou dividir esse retângulo e fazer separado costas e frente. E vai ter um vãozinho aqui. Por isso que o meu total desse retângulo aqui, que tem 27 leques, agora vou fazer separado esses leques e vou fazer com 2 a menos, porque aqui não vai ter e aqui também não vai ter, que é a abertura da cava. Então, eu vou fazer agora, nessa parte de cima, apenas 25 leques. E esses 25 leques eu tenho que dividir. Então, 25 dividido pela metade dá 12,5. 12,5 não tem como, né? Então, eu vou fazer o quê? 13 leques aqui nas costas e 12 na frente. Como cada lado da frente será trabalhado separado, aqui eu vou fazer 3 leques na frente, ou 6, né? 6 leques na frente e aqui também, ó, 6 leques na frente. Entendeu? Então, a partir de agora, não mais 27 leques, apenas 25 distribuídos 6, mais 13 e mais 6. Na sua peça, você vai pegar a quantidade de leques que estiver fazendo e vai dividir. Antes de dividir, tira 2 leques, que serão esses aqui, ó, que não serão trabalhados, e o número que der, divide por 2. Vai dar número ímpar? Vai. Você coloca o número ímpar nas costas e o número par na frente, para poder dividir os 2 lados da frente igual. Ok? Agora vamos para a peça, que acho que deu para entender, né? Aí eu pego a peça do lado que eu estou trabalhando, tá vendo? Aqui já tá subidinha de carreira. Nem corta fio nada, aqui a gente continua. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 6 leques para frente? Então, eu vou marcar aqui, ó, 6 leques para a frente. Marco aqui, que aqui é o último leque, ok? Aí eu só puxo a peça aqui, venho do outro lado, onde tem a outra frente, e vou marcar aqui, ó, 6 leques também. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eu tenho que pular um, não é? Vou pular um leque, que é esse aqui, e começa a contar as costas a partir desse leque aqui. Aqui é o leque do vão da cava, tá? E agora eu vou começar a contar o leque das costas, ó. Ó, a partir desse aqui, ó, o primeiro das costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar justamente aqui. E o que é que ficou aqui? Exatamente o lequezinho de separação, o que eu não vou trabalhar. Olha, com a peça aqui dobrada, dá para entender que aqui tem, ó, frente, frente e costas. Costas lá na mesa, frente e frente. E os leques aqui marcando o que é frente, o que é costas e o que é a abertura da cava. Eu começo trabalhando aqui, ó, na sequência normal que eu já estava da peça, porque eu não cortei o fio. E eu vou trabalhar os 6 leques da frente. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laça 2 vezes e vem pro primeiro leque. Trabalhei 6 leques, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tá aqui o meu marcador indicando que aqui termina a parte da frente. E aqui é o leque que eu não vou trabalhar. Só que eu preciso encerrar essa carreira com um ponto alto duplo, igual eu fiz aqui no início. Ele tem que ter uma base, tá vendo? Aqui no início tem um ponto. Aqui também tem que ter. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou laçar 2 vezes a agulha e vou fazer esse ponto dentro desse leque aqui, ó. Esse leque que eu não vou trabalhar, eu só vou usar ele agora, nesse momento, para fazer esse ponto, essa base, só isso. Vou virar a peça. Vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 4 para dar altura de um ponto alto e uma de separação. E começo a trabalhar agora os leques, já voltando aqui a carreira, não é? Porque frente e costas trabalhando separadamente agora, então eu não trabalho a carreira toda, eu vou trabalhando uma parte de cada vez. Pronto, já fiz 2 carreiras, ó, 1, 2, indo e voltando. Aqui o leque, ó, só foi feito dentro dele esse pontinho alto, mais nada. Agora eu começo a fazer a redução do decote. Então, eu vou sutilmente fazendo. A primeira redução que eu vou fazer agora na carreira número 3. Eu vou fazer 4 correntinhas de subida aqui para dar a altura do ponto alto, mas não vou fazer essa correntinha de separação. Faço apenas as 4 correntinhas e já começo a trabalhar os leques. Sendo essa a primeira redução. O restante da carreira aqui, tudo igual. Terminei a terceira carreira, olha, 1, 2, 3, né? Vou fazer a carreira número 4. Aqui do lado da cava, nada muda. Só tem redução lá do lado do decote. Então, aqui continua subindo 5 correntinhas. Laça 2 vezes a agulha e começa a fazer os leques. Finalizando a carreira número 4, aqui do lado do decote. Aqui para o lado do decote eu vou fazer a segunda redução agora. Vou laçar 2 vezes a agulha. Eu vou fazer aqui, dentro desse leque, apenas 4 pontos altos duplos direto. 1, 2, 3, 4. Não fiz as correntinhas de separação do meio. Também não vou fazer correntinha de separação aqui. Vou direto para o próximo ponto alto aqui, ó. Direto na base ali, ó, sem correntinha de separação. Tá vendo que já começa a fazer uma inclinação sutil na peça? Vou para a carreira número 5, viro a peça. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou laçar 2 vezes a agulha, e aqui onde tem 4 pontos, que era aquele leque, eu vou fazer apenas 3. Então, eu pulo o primeiro e vou direto para o segundo. Faço 1, 2, 3. O restante da carreira permanece igual, nada muda. Já virei a peça, vou fazer a carreira número 6. 1, 2, 3, 4, 5, agora 6. No começo aqui, nada muda. Então, eu só vou seguir os leques como eles se apresentam.
até chegar lá na outra ponta aqui onde tem redução. Finalizando aqui a carreira número 6. Na carreira anterior, eu reduzi aquele leque para 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer apenas 2. Então, eu faço aqui, ó, o primeiro, o segundo, pulo esse terceiro aqui, ó, esse terceiro ponto, e venho direto aqui, ó, no último ponto da base, que esse último ponto aqui, ele permanece até o fim, ele não, a gente tá reduzindo o leque, esse ponto não. Viro, vou fazer a carreira número 7. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Esses 2 pontos aqui, agora vai virar um ponto só. Então, esse leque que veio aqui embaixo, ó, ele foi reduzindo, 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 agora ele virou apenas um ponto. Agora, além dessa redução, vou fazer mais uma. A cada leque aqui, ó, tem uma separação com 2 correntinhas. Eu vou fazer uma só. Então, aqui eu faço uma correntinha de separação e já vou para o próximo leque. Uma correntinha de separação e já vai para o próximo leque. Até agora, os leques eram separados por 2 correntinhas. Então, a partir dessa carreira agora, os leques serão separados apenas por uma correntinha. É uma redução também. Viro a peça. Vou fazer a carreira de número 8. Nessa carreira número 8, eu vou fazer mais uma redução nas correntinhas. Então, o leque simples continua igual. A correntinha de separação, uma apenas. E aqui, dentro do leque duplo, eu vou fazer também apenas uma correntinha dentro dele. Ó, 2 pontos altos duplos, uma correntinha só de separação e 2 pontos altos duplos. Certo? Uma correntinha de separação, um leque simples. No leque simples nada muda, porque ele só tem uma correntinha mesmo dentro dele, então permanece. Uma correntinha de separação, venho no próximo leque, 2 pontos altos duplos, uma correntinha, mais 2 pontos altos duplos. E cheguei aqui, ó, naquele leque lá do decote, o leque que já sumiu, ele virou só uma correntinha. A partir de agora, nem isso. Faço dou 2 laçadas na agulha, venho direto aqui, ó, no vão entre esses 2 pontos altos duplos e faço aqui, ó, um ponto. Portanto, aquele leque simplesmente deixou de existir. Já tem 8 carreiras aqui de subida, desde que eu abri a cava. Agora é a última carreira. Eu vou virar a peça, vou cortar o fio, subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou direto no leque e vou fazer essa carreira da mesma maneira que fiz a carreira anterior, ou seja, os leques continuam tendo apenas uma correntinha no meio, tanto o leque duplo quanto o leque simples, com apenas uma correntinha. A separação entre os leques também apenas uma correntinha. Não tem mais diminuições nessa carreira, não. Essa é a carreira, é a última carreira desse lado da frente. Olha como está a peça. A partir dessa subida aqui, que eu tenho um lado aqui reto, que é o lado da cava, e um ladinho aqui, ó, inclinado. Olha quanto reduziu. Olha aqui. Se eu seguisse reto, ó, ele estaria aqui. Reduziu um leque inteirinho. E o que que eu fiz, então? Eu fiz essa parte aqui, ó. Foi isso aqui que eu fiz. Agora eu vou fazer esse lado aqui, também mantendo o lado da cava retinho e o lado do decote a mesma redução, a mesma quantidade de pontos eu vou reduzir. Inicio aqui do outro lado. Eu vou iniciar de uma maneira para ficar bem firme o fio, fazendo aqui, ó, um nó corrediço, um nozinho assim na ponta, laçando 2 vezes a agulha e venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui e começa a fazer, ó, um ponto alto duplo. Tá? Assim o pontinho fica firme aqui com esse nozinho. Faço uma correntinha de separação e começo a fazer os leques. Então, na primeira carreira, não tem redução. Vou fazer os 6 leques, da maneira como eles se apresentam.
Primeira carreira, já fiz os 6 leques, e aí vou fazer uma correntinha de separação e um ponto alto duplo aqui, ó, na base desse próximo leque, no centro dele. Ele vai servir de base para esse ponto alto que tem que subir aqui nas próximas carreiras. Vou subir 5 correntinhas, virar a peça e começar a fazer a mesma sequência que fiz do outro lado, da frente. Então, sempre lembrando que aqui na parte da cava, os pontos não tem redução, apenas aqui na parte do decote, e é a mesma quantidade de redução, a mesma sequência de carreira que eu fiz do outro lado. Então, você pode tanto ir olhando na sua peça e repetir a mesma sequência, ou pode simplesmente voltar o vídeo e ir acompanhando para fazer a sequência. E aí, eu volto aqui com esse lado pronto para te mostrar como fazer as costas. Terminei de fazer a frente, as duas. Eu já fiz essas duas frentes. Falta fazer agora essa parte das costas. Por enquanto, o que eu tenho é esse retângulo e as duas subidas da frente. Olha no corpo. As costas, ainda falta a parte de cima. A frente eu já fiz toda a parte de cima. Falta fazer as costas. Tem que fazer as costas e costurar o ombro. Tá gostando da videoaula? Eu vou te fazer um convite agora para você permanecer comigo por mais tempo. Aqui neste canal tem centenas de peças exclusivas para que você possa reproduzir. Eu dou o passo a passo e todas as dicas, além de técnicas diferenciadas de crochê e dicas de como aprimorar o seu crochê e se tornar uma crocheteira profissional com sucesso nas vendas e nas peças. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora e receber notificações de novos vídeos. Então, aqui está a parte da frente, vou fazer agora a parte das costas. Tem até um marcador aqui, ó, me mostrando onde inicia as costas. Porque esse leque eu não vou trabalhar sobre ele. Ele fica livre. As costas começam aqui. Porém, eu preciso fazer dentro desse leque um ponto alto de apoio, igual eu fiz aqui, ó. Na parte da frente, eu vou fazer também na parte das costas. Faço um nó corrediço aqui. Aquele nozinho na ponta da agulha. Laço 2 vezes a agulha. Vou inserir dentro desse leque e fazer um ponto alto duplo. Pronto. Então, dentro desse leque, olha, eu tenho um ponto alto que vai lá para a parte da frente e tenho outro que agora aqui vem para as costas. Faço uma correntinha de separação, laço 2 vezes a agulha e venho no próximo leque. E vou fazer a carreira das costas, leque sobre leque, da maneira como eles se apresentam. Terminei de fazer o último leque das costas. Agora só falta fazer um ponto alto duplo aqui dentro desse leque. Então, eu faço uma correntinha de separação, laço 2 vezes a agulha e faço aqui, ó. Dentro desse leque que eu não vou trabalhar mais, eu faço esse ponto alto duplo. Viro a peça. Essa foi a primeira carreira das costas. No total serão 9, exatamente a mesma quantidade que eu fiz na frente. Aqui na parte da frente, eu fiz 9 carreiras. Portanto, na parte das costas tem que ter a mesma quantidade. E só nas últimas 2 carreirinhas é que eu vou fazer redução das correntinhas, como eu fiz na parte da frente. Então, nas costas não tem diminuição, porque aqui não tem decote, né? Como aqui atrás não tem, eu vou trabalhar, eu já trabalhei uma carreira, vou trabalhar mais 6 carreiras além dessa, porque aí 6 com essa aqui serão 7, as últimas 2 eu volto aqui para mostrar a redução das correntinhas. Fiz 7 carreiras das costas. E aqui nas costas não tem redução, então foi feito todos os pontos do jeito que eles se apresentam. Agora, eu vou começar a fazer aquela reduçãozinha da correntinha, ó. Fiz 5 correntinhas aqui, venho no primeiro leque, faço o primeiro leque, normal. Agora, entre os leques, eu vou fazer apenas uma correntinha, não vou fazer 2. Então, eu faço uma correntinha de separação e já vou para o próximo leque. Então, aqui na carreirinha número 8,
Eu vou reduzir as correntinhas que ficam entre os leques para uma só. Então, vamos me atentar aqui, ó. Carreira 8, reduz a correntinha entre os leques. E na carreira 9, além de fazer a redução de correntinha no meio dos leques, eu vou fazer também a união. A carreira 9, eu vou fazer a união do ombro, frente com costas. Então, se você estiver fazendo a sua peça, não faz ainda não, espera para fazer comigo. Já fiz 8 carreiras das costas, então falta fazer só a carreira número 9. Carreira número 9 eu já vou fazer unindo frente e costas. Vou juntar os leques daqui com os leques aqui da frente, ó. 5 leques. Então, o que eu tenho que fazer é juntar assim, ó. Junta, tá vendo? Aqui é a parte das costas que eu tô fazendo e a frente vem aqui. E vou começar a trabalhar o ponto daqui juntando com a parte de lá. Então, eu faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, equivale ao primeiro ponto alto, e vou unir esse primeiro ponto alto desse lado, que é das costas, vou unir, conectar com o primeiro ponto alto lá da frente. E vou prender os dois num ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, no topo desse ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo. Pronto, conectei os dois pontos altos, o da frente com o da parte das costas. Aí, o próximo agora seria uma correntinha, né? Só que cada correntinha de conexão aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui do lado do ponto alto, lá da frente, já tem uma correntinha. Então, nessa correntinha, nesse vão aqui, ó, espaço da correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Pronto, prendi. Vou laçar 2 vezes a agulha. Vou fazer o leque, que é o próximo ponto. Já fiz o ponto alto da carreira, agora vou fazer o leque. O leque, eu vou fazer o ponto alto duplo aqui dentro dele. Pronto. Já fiz o ponto alto duplo do leque. O próximo ponto é a correntinha. E nessa carreira, as correntinhas serão substituídas por ponto baixíssimo. Então, ó, o leque aqui das costas já está feita a metade, já fiz o ponto alto. Em vez de correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo no leque simples lá da outra parte, ó, da frente. Pronto, ó. Conectei o leque daqui com o leque de lá. Tá vendo, ó? Um leque aqui, um leque aqui. Agora, eu vou fazer o outro ponto alto duplo, terminando, portanto, esse leque simples. Então, eu já fiz 2 pontos. Agora, o próximo ponto, o que é? É a correntinha de separação entre os leques. Ao invés de correntinha, eu vou fazer o quê? Um ponto baixíssimo. E onde eu vou fazer esse ponto baixíssimo? Justamente lá na correntinha de separação dos 2 leques, que está lá na parte da frente da blusa, ó. Fiz a correntinha de separação. Agora, eu vou laçar 2 vezes a agulha e vou fazer o leque duplo aqui, ó. Já fiz o leque simples, vou fazer o leque duplo. Faço 2 pontos altos duplos. E agora, carreira número 9. Aqui deveria haver uma correntinha dentro desse leque. As correntinhas aqui nessa carreira são substituídas por ponto baixíssimo. Onde eu vou fazer o ponto baixíssimo? Justamente na correntinha que está no vão do leque duplo, lá na parte da frente da blusa, ó. Faço um ponto baixíssimo, laço 2 vezes a agulha e faço os 2 pontos altos duplos que faltam nesse leque. Então, qual é a dinâmica dessa carreira? Os pontos são feitos aqui na parte das costas. Só que todas as correntinhas aqui são substituídas por ponto baixíssimo, que são conectados lá com a parte da frente. Dessa forma, ó, vou colocar até a minha mão aqui dentro para visualizar bem. Eu tenho um leque aqui, ó, subindo, que se conecta com o leque de lá, que está vindo no sentido inverso, ó. Já conectei aqui um leque simples, agora conectei um leque duplo. Depois do leque duplo, hora de fazer correntinha, não vai ser correntinha, vai ser um ponto baixíssimo, lá na correntinha de separação, que fica na parte da frente. Laço 2 vezes a agulha, agora é o leque simples. Faço um ponto alto duplo, um ponto baixíssimo lá no leque simples da frente.
E mais um ponto alto duplo aqui na parte das costas. Já tá terminando. Já conectei 3 leques, são 5. Agora, um ponto baixíssimo aqui na próxima correntinha. Laça 2 vezes a agulha e venho no leque duplo. Faço 2 pontos altos duplos no leque duplo. Agora a hora da correntinha, que não vai ser correntinha, vai ser o quê? O ponto baixíssimo lá no meio do leque duplo lá da frente. Laça 2 vezes a agulha, termina de fazer o leque duplo. Mais um ponto baixíssimo aqui. Laça 2 vezes a agulha. E agora um leque simples, é o último leque que vai unir. Ó, fiz o ponto alto duplo, vou lá no vão do leque, lá na parte da frente. Faço um ponto baixíssimo, laço 2 vezes a agulha e terminei o leque. Então, eu já uni. Aqui, essa vai ser a união do ombro. Eu vou puxar uma laçada grande, agora vai dar para ver nitidamente que está aqui, ó. A cada leque que eu subi aqui, tinha um leque correspondente lá do outro lado. E eles estão aqui, ó, unidos por ponto baixíssimo. Isso aqui vai ficar lá em cima, no ombro. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto, porque aqui, na parte da frente, depois do leque simples, olha o ponto alto aqui, ó. Tem um ponto alto duplo aqui, em cada carreira tem um ponto. E aqui, para fechar, eu preciso, então, repetir esse ponto alto duplo. Vou laçar 2 vezes a agulha, vou inserir a agulha aqui nessa correntinha de separação aqui, ó, nesse vão, e fazer um ponto alto aqui duplo, e vou lá no topo do ponto alto duplo lá da frente e fechar com um ponto baixíssimo. O ombro já tá fechado, totalmente fechado. Agora eu preciso fazer a parte das costas, a parte que fica atrás do pescoço, que aqui são pontos livres, eles não vão ficar conectados com a parte da frente da blusa. Então, eu vou fazer aqui um leque duplo, uma correntinha de separação, apenas uma, um leque simples. Uma correntinha de separação, mais um leque duplo. Fiz 3 leques aqui livres, né? Que são os leques que vão ficar atrás do pescoço. E faltam fazer 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Justamente os 5 que tem que unir com a parte da frente aqui, ó. O outro lado da frente da blusa. Então, antes de fazer o próximo leque, eu já vou laçar 2 vezes a agulha, fazer um ponto alto duplo, aqui nessa correntinha de separação que tem entre esses leques. Acabei de fazer um leque duplo, e agora tem um leque simples, mas antes eu tenho que fazer esse ponto alto aqui, né? Essas correntinhas equivalem a um ponto alto, para unir com a parte da frente. Esse ponto alto aqui, duplo, é o que eu vou unir com o primeiro ponto aqui do outro lado da frente, ó. E depois eu faço um ponto baixíssimo aqui, unindo frente e costas, laço 2 vezes a agulha, venho lá no próximo leque, que é um leque simples, faço o ponto do leque simples, procuro o leque simples aqui do outro lado, ó, ele aqui, um leque simples, vou fazer um ponto baixíssimo. Laço 2 vezes a agulha e termino de fazer o leque aqui do outro lado da blusa. Ó, já comecei novamente a unir ombro, fazendo o leque daqui com o leque de lá. Bom, eu acho que já ficou claro aqui, eu vou terminar essa parte e já mostro pronta. Olha como ficou o fechamento do ombro. Os leques de lá, vem nesse sentido, ó, leque duplo, leque simples, ó, leque simples, e os daqui que vão subindo e se encontraram ali em pontos baixíssimos, fechando assim o ombro. E agora só falta fazer as mangas e o acabamento. Para fazer a manga, eu vou levantar pontos aqui, nesses pontos altos aqui, ó, ao redor da cava. Tá vendo a cava aqui, ó? Vou tirar a blusa e mostrar.
Nessa cava, dentro de cada vão desse aqui, ó, eu vou fazer. Vou levantar os pontos. Vai ser um vão com leque, um vão livre. Um vão eu faço leque, o outro eu pulo. Vai ser um sim ou não em volta da própria cava. Vou pôr lá na mesa. De um lado eu já fiz a manga. Olha como está a blusa. Parte da frente, frente, costas, ombro. Uma manga. Essa manga eu já fiz. Ombro, essa manga falta fazer. E começa a manga aqui por baixo, na parte embaixo do braço. Coloca um marcador para você prestar atenção onde é que começa. Deixa o marcador aqui para definir. É aqui que começa. Vou fazer um nó corrediço na ponta do fio. Olha onde está o marcador. O marcador está justamente onde tem aquele leque que não teve sequência. Dei o nó corrediço no fio. Vou dar 2 voltas na agulha. Segura bem essas voltinhas para elas não se perderem, né? E vou justamente no meio desse leque, ó, no meio desse leque fazer um leque. Então, eu faço um ponto alto duplo, mais um, fiquei com 2 pontos altos duplos dentro do leque, faço 2 correntinhas e mais 2 pontos altos duplos dentro do mesmo leque. Pronto, já iniciei a manga. Então, se eu fiz o leque aqui, ele está aqui, qual que é a próxima base? Essa. Então, essa eu pulo. Aí, eu vou na seguinte. Lá na base seguinte, eu vou fazer um leque, e um leque simples. Porque aqui, na manga, eu vou seguir o mesmo desenho do ponto. É um leque duplo, um leque simples. Um leque duplo e um leque simples. E eles são separados por 2 correntinhas, olha, tudo igualzinho, né? Laça 2 vezes a agulha, pula a próxima base, ó. O leque tá aqui, pula essa, vai na próxima. E faz um leque duplo. Pronto, fiz, olha, um leque duplo, um simples, um duplo, um simples, um duplo. E aqui, eu tenho que pular a próxima base, né? E fazer na base seguinte. Só que aqui, em cima, já tá a costura do ombro. Você consegue ver que tem uma costura aqui? Deixa eu pôr a mão por dentro. Ó, coloquei a mão por dentro aqui, ó. Aqui está a costura do ombro. Então, aqui é o meinho da manga, o meio a parte de cima. E lá embaixo tem o meio a parte de baixo. Como eu preciso ter a mesma quantidade de leque na frente e nas costas, né, da manga. E eu preciso que a sequência seja um simples, um duplo, um simples, um duplo. Eu preciso pular. Toda essa distribuição só vai dar certo se eu fizer um leque agora bem na costura. Na costura certinho, onde é o meio. Eu vou fazer, ó, 2 correntinhas. Seria pular aqui e fazer no próximo, mas eu vou pular e vou fazer aqui no meio, vou fazer bem na costura, ó. Vou laçar 2 vezes a agulha e venho aqui na costura mesmo do ombro, e aqui eu faço um leque simples. Ó, um ponto alto duplo, uma correntinha, mais um ponto alto duplo, justamente na costurinha certinha do ombro. Tá? E agora eu vou fazer 2 correntinhas, pular essa base seguinte e vir na próxima. E dessa forma, frente e costas dessa manga vão ter a mesma quantidade de leque e na sequência exata, tá? E o que é importante saber? Um lado e o outro da manga, frente e costas da manga precisam ter a mesma quantidade de leques. E a sequência tem que ser preservada, que é um simples, um duplo, um simples, um duplo. Depois de fazer o leque simples aqui, ó, já tenho aqui o espaço que eu vou pular e já cheguei aqui no primeiro leque, que é o leque duplo, tá? Vou fazer, portanto, aqui as 2 correntinhas de separação. Venho aqui no primeiro leque, esse é o primeiro que eu levantei na carreira. Aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. No topo do primeiro ponto, ó, eu prendo com ponto baixíssimo. Venho no ponto alto seguinte, faço mais um ponto baixíssimo. E vou lá no meio do leque e faço um ponto baixíssimo. Eu preciso fazer todo esse percurso para chegar no meio do leque, ok? Aqui eu vou fazer o quê? Subir 4 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto. Laço 2 vezes a agulha. Faço mais um ponto alto duplo. Ó, já estou fazendo um novo leque. 2 correntinhas, laço 2 vezes e já começo a outra parte do leque. Laço 2 vezes. Pronto, finalizei o leque. Finalizei o leque, olha como a segunda carreira em diante agora fica fácil. Porque eu vou fazer 2 correntinhas e já tem um leque aqui me esperando.
E o leque que está em espera é justamente o leque simples, a sequência exata. Laço 2 vezes a agulha, faço esse leque simples. Eu vou finalizar essa carreira para mostrar mais uma subida de carreira, antes de adiantar mais a manga. Tô terminando a carreira, último leque simples. E aqui está o leque duplo lá do início da carreira. Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Venho aqui no topo do primeiro ponto alto, ó, no topo, faço um ponto baixíssimo para prender a carreira. No ponto alto seguinte, mais um ponto baixíssimo. E lá no meio do leque, mais um ponto baixíssimo, que é para poder agora subir a sequência da próxima carreira. Então, eu já fiz 2 carreiras, essa é a terceira. Eu vou trabalhar assim 6 carreiras. A manga vai ter 7, mas na 7ª carreira tem uma mudança, então eu vou fazer 6, tá? Já tenho 2, faço mais 4. Quando eu estiver completando a carreira número 6, eu volto para mostrar a sequência. Eu fiz 6 carreiras na manga. Ela já está aqui, ó, chegando na altura do cotovelo. Observa que aqui, pro lado de dentro, ela tá mais comprida. Tem a mesma quantidade de carreiras, ela tá retinha. Mas aqui ela fica mais comprida e pro lado de fora, mais curta. Então, na última carreira agora, essa aqui tem 6. Na última carreira, eu vou fazer uma diferençazinha. Eu vou eliminar um leque aqui e vou reduzir essa diferença. Ela vai ficar mais alinhada. Para tirar essa diferença, na próxima carreira, eu não vou fazer esse leque. Presta atenção nesse detalhe. E acompanhe o que eu vou fazer. É a última carreira, então você, na sua peça também, quando chegar na última carreira, faça exatamente isso que eu vou fazer agora, ó. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, não vou fazer o leque. Vou laçar 2 vezes a agulha e já vou direto no leque seguinte, que é um leque simples. Então, última carreira da manga, ó. Eu vou fazer um leque sobre cada leque até terminar a carreira. Terminei de fazer o último leque simples da manga. O próximo é o leque duplo, onde eu fiz essa subida aqui com 5 correntinhas, tá? Porque eu estou eliminando esse leque, não é? E vou terminar fazendo 5 correntinhas aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? E prendo aqui, ó, com um pontinho baixo, tá? Olha como é que ficou. Ao invés de leque aqui, em vez de subir um leque aqui como eu subi na carreira toda, ó, leque, leque, aqui só ficaram 5 correntinhas de um lado, 5 correntinhas do outro. E vai dar certo, eu vou terminar de fazer o acabamento aqui e já te mostro o resultado, ó. Então, o acabamento é simplesmente uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu já começo fazendo ponto baixo aqui, ó, essas 5 correntinhas aqui, eu passo a agulha por baixo dela e aqui eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, certo? 4 pontos baixos. Chegando aqui no leque, eu venho no topo do ponto alto e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, no meinho, insiro a agulha aqui no meio do leque, um ponto baixo. Vou no topo do próximo ponto alto e aqui eu faço um ponto baixo. Tá vendo? Um ponto baixo sobre cada ponta de base. Aqui nas correntinhas de separação, eu vou fazer apenas um ponto baixo, tá? Aqui, ó, de separação, 1. E já venho para o próximo leque, fazendo aqui, ó, no topo do ponto baixo, outro ponto baixo. E aqui no meio, um ponto baixo, e nos próximos, um ponto baixo e um ponto baixo. Lá na correntinha de separação, um ponto baixo. Então, percebeu que em cada leque eu faço o ponto baixo certinho, ó, um ponto em cada ponto alto, mas tanto no vãozinho do leque, quanto nas correntinhas de separação, faça apenas um ponto baixo, tá? Terminei de fazer, ó, o último lequezinho, e aí ficaram aquelas correntinhas iniciais, né? Ó, nesse leque aqui eu tenho 5 correntinhas pra cá, 5 pra cá. E aqui eu já fiz o ponto baixo, vou fazer nas últimas aqui, ó, 4 pontos baixos aqui, ó, ao redor dessa correntinha. São 5 correntinhas, mas a gente só faz 4 pontos baixos, tá? Não tem problema não. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo e pronto. Já terminei o acabamento, posso cortar o fio e arrematar. Frente da blusa, costas da blusa, ombro aqui em cima e aqui a parte de baixo da cava. E a manga, como eu falei, que ia ficar reta, ó, vou tirar as pontas, ó, tá reta. Se eu pegar aqui, ó, cada sequência de leque aqui, ó,
Leque sobre leque vai dar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui, se eu contar, não vai dar 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E onde deveria ser o 7º leque, ao invés de leque, tem essas pontinhas aqui. E a manga compensou a diferença que tava, ficou bem certinha, vai ficar bem legal no corpo. Para fazer o acabamento, eu vou tecer ponto baixo ao redor de toda a blusa. E eu vou começar aqui embaixo. Vou dar uma corrediça inicial na agulha. Vou pegar aqui o primeiro elo de corrente. Vou fazer aqui 5 pontos baixos, ó. Dentro dessa corrente, ó. 5 pontos baixos. Vem na próxima corrente, 5 pontos baixos. 5 pontinhos baixos em cada elo dessa corrente. Olha que bonitinho que vai ficando. Ó, cheguei no último elo de corrente, e aqui já começa a parte de subida da peça. Olha os leques aqui, ó. Então, aqui, depois que eu fiz 5 pontos baixos aqui no último, eu começo a fazer nesses pontos altos da lateral da blusa, e aqui eu vou fazer apenas 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, ó. Então, eu já virei, ó, saí da base aqui e já estou subindo. Aqui eu vou fazer 4, 1, 2, 3, 4. Então, aqui embaixo eu fiz 5 pontos baixos. Aqui eu vou fazer apenas 4, tá? Olha como vai ficando. Já fiz toda a parte da frente. Olha, onde os leques estão subindo aqui. Então, aqui é a parte de baixo, aqui é a parte da frente toda, e cheguei onde tá aqui a costura do ombro. Quando chega aqui, eu tenho que fazer o cantinho, né? Tomando como base, aqui tá a costura do ombro, eu já fiz a parte da frente, eu venho na parte de trás, onde tem 3 leques aqui do pescoço, eu venho direto no primeiro ponto alto do leque. E eu faço um ponto baixo no primeiro ponto alto do leque, um ponto baixo no segundo ponto alto do leque. Aí tem o vãozinho do leque aqui, eu também faço um ponto baixo. E aí, ó, termino o leque fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Essa parte do pescoço é a única parte que vai aparecer o leque aqui, ó. Então, aqui a gente segue um ponto sobre cada ponto de base, ó. Aqui tem uma separação, faço um ponto baixo. Vem no leque simples, um ponto baixo no primeiro ponto alto do leque simples, um ponto baixo no centro. Terminei, ó, são 3 leques, que essa é a parte do pescoço. Aí, depois dos 3 leques, eu já tenho aqui, ó, a costura do ombro, passando aqui. Se você observar bem, a sua peça vai estar igual, vai passar aqui. Então, aqui, eu já venho direto, nem passo pela costura do ombro, eu já venho direto aqui, ó, nesse pontinho, nessas correntes, e faço faço 4 pontos, 2, 3, 4. 4 pontos. Venho no ponto seguinte, porque aqui eu já estou descendo a parte da frente, então, em cada ponto alto desse aqui de base, vai fazer 4 correntinhas, que é o que eu fiz lá na outra lateral da frente. Agora, eu vou descer, aqui já tô terminando esse contorno, né? Só falta descer essa parte da frente, porque aí eu já vou chegar lá na base, onde eu comecei a fazer essa carreira de pontos baixos. Cheguei justamente aqui no cantinho, olha, o último ponto eu já fiz. Aqui já estão os 4 primeiros pontos baixos que eu fiz no início, lá na base. E aí, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui, ó, o primeiro e o último ponto da carreira. Vou puxar uma laçada aqui. E agora só falta arrematar os fios e a peça já vai estar pronta.